senadores Pedro Simon e Vicentinho, uma alegria muito grande de tê-los aqui presentes nesse momento. Pedro Simon, que há tantos anos temos acompanhado juntos essa luta por um Brasil melhor, e que eu vejo com muito orgulho a sua figura aqui presente nesse plenário. E Paulo Paim, que tem sido um companheiro de luta durante tantos e tantos anos. Minhas senhoras, meus senhores, é uma honra muito grande estar aqui nesta comissão, especialmente por ser uma comissão de direitos humanos e legislação participativa. E eu hoje, como presidente de uma ONG, OCIP, União Planetária, com um nome assim bastante pomposo, mas é porque ela realmente trabalha pela paz mundial, trabalha pela proteção ambiental do mundo, ela trabalha pelo entendimento entre as criaturas. E essa ONG, há alguns anos, ela foi credenciada pela ONU para divulgar as metas do milênio no Brasil. E entre as metas do milênio, nós encontramos como a primeira delas exatamente a da erradicação da miséria. E que tem toda a razão de ser a primeira, porque é dela que decorrem todas as outras. A mortalidade infantil, o analfabetismo, as doenças endêmicas, todos os outros problemas são decorrentes da miséria. Se nós solucionarmos o problema da miséria, automaticamente se solucionam, ou praticamente se solucionam, todos os outros problemas que vivemos. E certamente não há nada mais importante para nenhum país do mundo do que ter resolvida a questão da miséria. Um país que tem um povo saudável, um povo educado, um povo com oportunidade de trabalho, com oportunidade real de crescimento, é um país saudável e é um país que tem tudo para realmente estar presente no concerto das nações de uma forma brilhante. E por isso, nós já há anos vimos trabalhando esse tema. Já há vários anos fazendo palestras, debates, reuniões, conferências, discutindo a erradicação da miséria. Uma das últimas, quem nos brindou como conferencista principal foi o ministro Carlos Aires Brito, vice-presidente do Supremo, numa promoção que fizemos aqui no IESB, das universidades aqui de Brasília. E, diante disso, nós vínhamos fazendo reflexões sobre a questão da miséria, porque sempre nos pareceu que não seria o trabalho adequado de simplesmente sair pregando cartaz ou até fazendo conferências sobre a erradicação da miséria, sem tentar entender as causas da miséria e sem tentar entender como é possível superar a miséria. Assim é que quando a nossa presidenta Dilma Rousseff veio e apontou como sua meta principal a erradicação da miséria, nós já estávamos praticamente com esse trabalho que nós publicamos agora, as causas da miséria e sua superação, praticamente pronto. Estava pronto, apenas fizemos uns acertos e o editamos, lançamos aqui no dia 15 aqui na Biblioteca do Senado. E esse livro, ele é dedicado, essas reflexões, elas são dedicadas à senhora Dilma Rousseff. Diz aqui a apresentação. As presentes reflexões são dedicadas à senhora Dilma Rousseff, excelentíssima presidenta do Brasil, que em seu discurso de posse assegurou que a sua luta mais obstinada será pela erradicação da pobreza extrema e a criação de oportunidade para todos. É uma tarefa que precisa ser abraçada com entusiasmo por todos, que se tornará realidade graças à sua coragem e ao seu carinho para com o povo brasileiro. Deus a abençoe. E esta é a nossa dedicatória do livro. Porque o que nós mais desejamos, e isso independente, totalmente independente de colorações políticas, de colorações religiosas, de qualquer tipo de coloração, o que nós mais desejamos é que realmente
este nosso país, que é um país tão grandioso, ele possa ter o privilégio de ser um país sem pobreza. E até assim, nós começarmos a examinar com a maior simplicidade que seja, é uma incoerência que nós sejamos a 7ª potência econômica mundial e simultaneamente a 73ª em condições de vida para a nossa população. Isso indica que alguma coisa não está bem, indica que há uma montagem equivocada na organização da nossa sociedade de permitir que exista essa situação. Agora, uma coisa nos pareceu muito clara desde o começo das nossas discussões, e por isso até nós temos contado uma historiazinha que ela é relatada no livro. 2 amigos estavam na beira de um rio, com uma frondosa árvore, conversando amigavelmente, quando perceberam uma criança se debatendo na correnteza. Eles não pensaram, instintivamente se lançaram na correnteza e sabiam nadar, foram buscar aquela criança que estava se afogando. Quando eles retornaram com a criança, com aquela alegria, com aquela emoção de terem salvo, eles perceberam que havia uma segunda criança no rio se debatendo e novamente se chocaram, foram buscar essa segunda criança. E depois de terem salvo a segunda criança, foram observar o rio e aí viram que eram centenas, eram milhares de crianças se debatendo naquelas correntezas. E aí então o primeiro dos amigos disse ao segundo: vamos salvá-los. O segundo disse: não, você vá porque alguém tem que tentar salvá-los. Eu vou rio acima, eu vou ver quem é que está jogando essas crianças no rio e vou tentar impedir que isso aconteça. Eu vou lá nas raízes. E é realmente o que nós encontramos na nossa sociedade. O trabalho que é feito de assistência social, de socorro, sobretudo às nossas crianças, aos nossos adolescentes, mesmo aos nossos desempregados, é de uma valia gigantesca. Mas nós temos que ir às causas e temos que remover as causas para que nós tenhamos uma sociedade justa e não deixar as nossas crianças neste rio do abandono com bobó. Devo dizer que, apesar de termos tido dezenas, talvez centenas de reuniões de debates sobre o tema, apesar de o tema ter sido profundamente examinado, sempre acabou se concluindo que o problema da miséria física, ele é decorrente da miséria moral, é decorrente da miséria espiritual, é decorrente da miséria de falta de valores dentro da nossa sociedade. E aí sempre nós ficamos um tanto perplexos de como enfrentar esse problema se nós queremos ir às raízes. E aí sentimos que é um problema complexo e que nós teríamos que mudar um pouco a mentalidade do mundo. Que a nossa mentalidade, então, é uma mentalidade competitiva, de competição. Nós somos preparados para competir uns com os outros e vivemos num mundo de mentalidade de levar vantagem, de cada um para si. Se eu estou salvo, minha família está salva, o resto está bem. Não, nós precisamos compreender que nós todos fazemos parte de uma mesma sociedade, de uma mesma vida, de uma mesma manifestação. Que somos todos tripulantes dessa nave cósmica que é o planeta Terra e que nós precisamos ter uma vida harmoniosa, uma vida feliz entre todos. Que a nossa democracia ainda é uma democracia da competitividade, é uma democracia da competição de uns com os outros. E nós temos que criar a democracia da solidariedade. A democracia em que o mais forte ele não explora o mais fraco, em que o mais forte ele socorre o mais fraco. De compreender de que quando um homem fere outro homem, ele fere muito mais do que outro homem. Ele fere toda a humanidade e fere a si próprio, porque ele faz parte dessa humanidade. E aí, nesse ponto, nós chegamos à conclusão, o grupo chegou à conclusão, como eu digo, o livro foi escrito por mim, mas eu escrevi como um pigmeu no ombro dos gigantes do presente e do passado, que tem tanto falado sobre as coisas mais profundas da nossa sociedade. E se chegou à conclusão que, para esse aspecto mais profundo da mudança, nós temos que fazer uma mudança de mentalidade da mídia, das informações. As informações
sempre são voltadas para a desgraça, para a miséria, não para os valores. São coisas tão extraordinárias, são feitas na nossa pátria, feitas no mundo inteiro, e no entanto não se dá destaque para as coisas maravilhosas. E os antropólogos nos ensinaram que uma sociedade, ela evolui, ela se transforma, especialmente através da imitação e da sugestão. E aí então, quando nós encontramos toda uma mídia voltada para as coisas da desgraça, do horror, da miséria, como críticas e nunca apontando as coisas belas que são feitas, nós construímos uma sociedade com esses valores. E então, acima de tudo, cada um de nós também tem que buscar ser o exemplo daquilo que nós desejamos que o mundo seja. Mas e daí? E o que vamos fazer de concreto, de imediato? E se discutiu muito. E se chegou a um plano que está apresentado aqui no livro e que eu estou apresentando aqui à comissão como uma proposta até de uma legislação específica sobre o assunto. Primeiro, a conclusão que se chegou é de que é preciso uma mobilização de toda a sociedade para nós fazermos essa erradicação da miséria. Eu sempre me lembro dos idos de nosso Juscelino Kubitschek, quando ele quis fazer o impossível e fez o impossível tornar-se possível, que foi a mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Imagine se hoje, com todo o arsenal e disposições técnicas que temos, nós resolvêssemos que vamos transferir a capital de Brasília para o interior lá de Goiás, de Mato Grosso, para algum lugar distante, sem estradas, se nós faríamos isso com facilidade em 3 anos e meio, como o Juscelino fez essa transferência. É um desafio gigantesco, era quase que impossível. Mas ele fez pela determinação, pela essa posição obsessiva de que tinha que fazer essa mudança. E ele conseguiu. Quem é do mais velho, lembra-se da emoção que o país viveu com essa transferência da cidade. Nós precisamos hoje dessa mesma emoção. Nós precisamos hoje que a sociedade esteja envolvida nesse desafio gigantesco que é o da erradicação da miséria. E isso a própria presidente, ela disse no seu discurso de posse: esta não é tarefa de um governo, mas um compromisso a ser abraçado por toda a sociedade. Para isso peço humildade, o apoio de todas as instituições públicas e privadas, de todos os partidos, das entidades empresariais e dos trabalhadores, das universidades, da juventude, de toda a imprensa e das pessoas de bem. Ela fez este apelo exatamente por perceber que essa erradicação da miséria, ela só será possível através dessa mobilização da sociedade.